Você cresceu ouvindo que o governo do anticristo durará 7 anos, certo? E se eu te provar agora, usando o hebraico original, que essa conta simplesmente não existe nas escrituras? Existe um código oculto no Apocalipse, que a maioria das profecias modernas ignora. Um padrão matemático que liga a duração exata do ministério de Cristo à duração do engano da besta. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que a Gematria revela que a palavra Messias e a palavra serpente têm exatamente o mesmo valor numérico. E isso não é coincidência, é um aviso. Esqueça os 7 anos. Vamos falar sobre os 42 meses, a Agenda 2030 e o verdadeiro cronograma da colheita final. A contagem regressiva já começou e você precisa entender os sinais. Estamos nos aproximando do fim dos 6.000 anos de provação humana e o sistema da besta está preparando um governo que não dura 7 anos, mas exatos 42 meses. Uma imitação satânica perfeita do ministério de Cristo. Vamos conectar também os pontos entre os 120 jubileus, a queda das moedas e a verdadeira natureza do arrebatamento do trigo, que não pode ser o sumiço que te contaram. Fique comigo para entender o verdadeiro reino do anticristo, antes que o tempo se esgote. A crença popular de que o reino do anticristo durará 7 anos está profundamente enraizada na escatologia moderna. Mas será que ela encontra fundamento direto nas escrituras? Uma análise mais profunda, guiada pelo conhecimento hebraico antigo, revela uma narrativa diferente e muito mais precisa. A chave para decifrar os mistérios do Apocalipse e de outras profecias não reside em interpretações superficiais, mas no entendimento de conceitos oriundos do conhecimento hebraico antigo, as ferramentas linguísticas e numéricas que os próprios profetas utilizavam. Venha comigo nessa jornada aos códigos ocultos da Bíblia para desvendar a verdadeira duração e a natureza do governo final do anticristo. Vamos desvendar o reino do anticristo. Será 7 anos ou 42 meses? A teoria de um governo de 7 anos, frequentemente dividida em 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, é uma construção teológica que carece de suporte bíblico explícito. A Escritura, ao contrário, apresenta um padrão consistente e simbólico para a duração do poder da besta. De forma categórica, as Escrituras nunca mencionam um reino de 7 anos para o anticristo. Em vez disso, apontam consistentemente para um período de 3 anos e meio, expresso como 1.260 dias ou 42 meses. Guardem este número, 42. Este período não é aleatório, é uma imitação direta e precisa do ministério de Cristo na Terra, que também durou 3 anos e meio. O anticristo é a antítese de Cristo, buscando replicar sua obra para enganar a humanidade. Essa imitação se estenderá a outros aspectos cruciais, como sofrer uma ferida aparentemente mortal e passar por uma ressurreição, permitida por Deus como um sinal enganoso final, um ato poderoso projetado para levar o mundo à adoração. Para compreender a profundidade dessa imitação, devemos recorrer à Gematria, o sistema hebraico que atribui um valor numérico a cada letra. E ao aplicar esse método, uma revelação surpreendente emerge. A palavra hebraica para Messias, ou Mashiach, tem uma Gematria de 358. E a palavra hebraica para serpente do Éden, Nahash, também tem uma Gematria de 358. E essa correspondência numérica perfeita não é coincidência. Ela revela um código espiritual profundo. Satanás, a antiga serpente, a Nahash, busca usurpar os títulos, a autoridade e a identidade do Mashiach. O anticristo é a manifestação final e terrena dessa imitação satânica. Um falso Messias cujo governo reflete em duração e em atos fraudulentos,
ao verdadeiro ministério de Cristo. O número 42, que define a duração do reinado da besta, é muito mais do que uma simples contagem de meses. Dentro da sabedoria hebraica, ele funciona como um código criptografado para o tempo, para a provação e o julgamento. O número 42 simboliza a totalidade do tempo em que a humanidade está sujeita à sua provação na Terra. Esse significado é derivado das letras hebraicas que o compõem. Temos o número 40, que reflete a letra Men, que representa as águas, um símbolo bíblico para povos, para nações e o próprio fluxo do tempo. E temos o número 2, que reflete a letra Beit, que representa a casa, simbolizando o nosso mundo, a criação na qual nós fomos inseridos. Portanto, meus irmãos, o número 42 pode ser interpretado como todos os povos, águas, colocados dentro da casa, nosso mundo, para passar por provação. O governo de 42 meses do Anticristo é assim, um microcosmo fractal que espelha todo o período de 6.000 anos da provação humana. Se somarmos 4 mais 2 igual a 6, aponta para o 6º dia da criação e os 6.000 anos de tempo para o homem. Nós esmiuçamos essa questão na série dos 120 jubileus. Se você ainda não assistiu, corre lá e começa a assistir, capítulo por capítulo, para entender melhor essa questão dos 120 jubileus. Voltando aqui ao nosso estudo, o padrão 42 na Bíblia. Este número aparece em momentos cruciais na história bíblica, reforçando seu significado como um padrão divino de tempo e de julgamento. Vemos o total de 42 reis que governaram Israel, considerando o Reino Unido, Judá e as tribos do norte. Vemos também as 42 gerações na genealogia de Jesus, registrada em Mateus, dividida em 3 grupos de 14. Embora a contagem final aparenta ter apenas 13 nomes, a 14ª geração se cumpre no próprio Cristo, que encarna a dupla profecia messiânica de Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias sofredor, e Mashiach ben David, o Messias reinante, completando assim um padrão divino. Temos também as 42 paradas do povo de Israel no deserto, durante sua jornada de 40 anos, um período de intensa provação. Em Apocalipse 11, verso 2, é profetizado que a cidade santa será pisada pelos gentios por 42 meses. Em Apocalipse 13, verso 5, a besta recebe autoridade para agir e blasfemar por 42 meses. O sistema do anticristo é definido não apenas pelo tempo, mas por códigos numéricos que revelam sua natureza econômica e de controle total. A duração de 1260 dias está diretamente ligada à misteriosa frase escrita na parede do livro de Daniel: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Longe de serem apenas palavras de julgamento, Mene, Tekel e Parsim eram nomes de moedas babilônicas. A soma total dessas moedas, quando convertida para sua menor subunidade, ou seja, as geras, totalizavam exatamente 1260 geras. Isso demonstra que o governo da besta está intrinsecamente ligado a um sistema financeiro, monetário e energético. Esse período de 1260 dias, que se expande para 1290 e 1335 dias, em profecias adjacentes em Daniel, está criptografado no antigo calendário hebraico lunisolar, que opera em ciclos que alinham o tempo profético de forma precisa. Se você que nos segue ainda não estudou ou se deparou com o conhecimento do calendário do Criador, eu convido você a mergulhar nesse conhecimento, que será crucial nos dias da grande tribulação. Vamos falar agora um pouco sobre o arrebatamento do trigo, que não é um evento único e instantâneo, como te foi ensinado nos templos. Na Escritura, o trigo nunca é colhido de uma vez só, nem no mesmo momento do joio. Yeshua deixa isso explícito: deixai crescer juntos até a colheita. E depois ele define a ordem: primeiro o trigo é recolhido ao celeiro, depois o joio é separado para a queima. O arrebatamento do trigo não é um rapto secreto, mas é um processo de separação progressiva.
ligado à maturidade, à vigilância e alinhamento com o tempo de Deus. O trigo está ligado diretamente com as festas do Criador. E a chave estão nas festas agrícolas. E as festas, elas não são datas religiosas, são marcadores de colheita. Se pegarmos Pêssah, a Páscoa, a cevada era o início, até as primícias. Shavuot entra o trigo, que é a maturidade. E Sukkot os frutos, que aponta para a plenitude, para a habitação. O trigo não é colhido em Pêssah e nem em Sukkot. Ele é colhido no decorrer das festas, caminhando para Shavuot. Agora existe um problema. Shavuot não é uma data fixa. No calendário bíblico original, Shavuot depende da contagem real do Homer. Depende da lua, do sol e da estação agrícola. Senão não tem como cumprir a festa. E isso é magnífico, irmãos, como o Eterno faz as coisas. Ele deixa codificado e revela para nós, meus irmãos, de forma simples. Em anos com 13 meses, Shavuot desloca-se. E isso quebra o calendário religioso fixo, mostrando que o calendário real, o calendário que deve ser observado, é o calendário do Criador, pois ele preserva o tempo vivo de Deus. O calendário ele é dinâmico, ele é vivo. E a grande tribulação, que é a parte mais intensa, ela é descrita como tempo, tempos e metade de um tempo. Que são os 42 meses que eu falei há pouco tempo atrás. São os 1260 dias. Mas isso se trata do tempo do sistema da besta. O que poucos observam é que a colheita do trigo ocorre antes do derramamento total da ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Isso não significa ausência de tribulação, mas ausência da ira final. E como que o arrebatamento do trigo ocorreria na prática? Não ocorreria como um sumiço, mas como um chamado, como uma separação, uma cobertura, um recolhimento. E temos padrões bíblicos para atestar isso. Noé entra na arca, depois vem o dilúvio. Ló sai de Sodoma, depois cai o fogo. Israel é selado, e depois vem as pragas. As virgens prudentes entram, e aí a porta se fecha. Sempre há um intervalo, um fechamento, um ponto sem retorno. E com relação à hipótese dos últimos 6 meses, agora conectando tudo. Em um ano de 13 meses, o ciclo agrícola se estende. O trigo amadurece fora do padrão romano. Shavuot pode cair no limiar do fim. E a hipótese coerente, os últimos 6 meses da tribulação não são para produzir trigo, mas para separar o que já amadureceu. O trigo já está formado, já tem peso, já reconhece a voz do ceifeiro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E se olharmos para as estrelas, para as constelações, para o Mazzaroth, que é o conhecimento hebraico, voltado para a astronomia, perceberemos que esse tempo da colheita, o arrebatamento e todo o processo que se estende nesse período, está tudo escrito claramente nas estrelas. No Mazzaroth real, a constelação de Virgem domina o maior tempo, que aponta para a gestação. O leão encerra o governo. E entre eles existe a serpente, que é esmagada, que é o conflito, que é a decisão. E o arrebatamento do trigo ocorre quando a Virgem já gerou, antes do reinado manifesto do leão, antes da volta de Cristo e antes da ira total. E isso coincide com o selamento, com o recolhimento, com o esconderijo, apontando para Isaías 26, 20. E o que não é arrebatamento do trigo? Não é fuga da realidade, não é escapismo, não é rapto e não é promessa de conforto, meus irmãos. É responsabilidade, é maturidade e é discernimento do tempo. Quando o fruto se mostra, logo se mete a foice. E é plenamente coerente dizer que o arrebatamento do trigo esteja ligado às festas, isso está muito claro. E também isso ocorre em um ano de 13 meses, nos últimos meses antes da ira plena. E isso está alinhado com o Mazzaroth real, com o mapa escrito nas estrelas. Isso é fantástico, meus irmãos. Como um processo, não um estalo, não um estalar de dedos, não um fechar de olhos, tudo acontece. Não, é um processo. O céu ele não corre,
o trigo não amadurece à força e o ceifeiro não erra a colheita. Um outro ponto importante a ser dito nesse estudo é com relação ao significado de 666. A instrução em Apocalipse: calcule o número da besta. É um comando direto para usar a sabedoria hebraica da gemátria. O número 666 não é uma marca arbitrária. Ele está conectado ao imposto anual de 666 talentos de ouro que o rei Salomão recebia. Salomão era o homem mais sábio de seu tempo, e esse número o conecta a um sistema de riqueza e poder terreno. O número da besta, portanto, é um número de um homem, ligado a um sistema financeiro de controle, personificado na sabedoria terrena e corrompida, em oposição à sabedoria divina. Padrões proféticos antigos parecem convergir de forma notável com as agendas e os cronogramas contemporâneos, sinalizando uma aproximação dos tempos finais. A profecia de Gênesis 6:3, onde Deus decreta que os dias do homem seriam 120 anos, é interpretada não como um limite de vida, mas como um código para 120 jubileus, e um jubileu equivale a 50 anos, resultando em um ciclo total de 6.000 anos, desde a queda de Adão. E essa contagem profética aponta para um período aproximado, entre 2030 e 2033, como cumprimento desses 6.000 anos. E é crucial enfatizar, meus irmãos, que isso não se trata de marcar uma data, mas de observar a convergência de padrões proféticos que indicam a estação em que vivemos. Adicionalmente, a passagem dos 2.000 porcos em Marcos 5, que se lançam no abismo, é interpretada por alguns estudiosos da tradição hebraica como um símbolo de que 2.000 anos após aquele evento, os espíritos malignos seriam lançados em seu abismo final, apontando novamente para a nossa era, para a era em que vivemos. E a Agenda 2030 da ONU, com seus objetivos de desenvolvimento sustentável, se apresenta como a plataforma pública e social perfeita para o vindouro reino do Anticristo, sob uma fachada de benevolência e progresso. Seus objetivos imitam o ministério de Cristo, mas escondem um propósito de centralização de poder e de controle global. Eles querem a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, igualdade de gênero, ação contra a mudança global do clima, paz, justiça e instituições eficazes. E essa agenda cria a estrutura para um governo mundial que promete soluções para os problemas da humanidade, preparando um cenário para que um líder carismático seja aceito como salvador do mundo. Diante dessa convergência de sinais, a preparação espiritual e o discernimento são fundamentais, meus irmãos. A compreensão correta dos eventos finais nos protege do engano e fortalece a nossa fé. E o arrebatamento não deve ser visto como um evento instantâneo e secreto, onde os crentes desaparecem subitamente. As Escrituras usam a metáfora de uma colheita, um processo que, segundo os estudos, ocorrerá durante um período de aproximadamente 5 a 6 meses, no auge da tribulação. O povo de Deus estará presente na terra para testemunhar os eventos finais e suportar a perseguição. E este período não é arbitrário, mas uma janela de misericórdia final, na qual os santos darão um último e poderoso testemunho ao mundo em caos sobrenatural, oferecendo à humanidade uma última chance de arrependimento, enquanto Deus reúne os seus. Os sinais atuais são as dores de parto, que precedem o nascimento de uma nova era. O caos climático, fenômenos celestes incomuns, como céus de cores diferentes, o aumento de terremotos e o profético secamento do rio Eufrates. Diante disso tudo, o chamado é claro. Devemos buscar um entendimento mais profundo das Escrituras, aprender a separar o santo do profano e não nos deixar levar por falsas doutrinas ou sensacionalismo. O objetivo não é o medo, mas a preparação, o fortalecimento da fé e a vigilância para os tempos que inegavelmente se aproximam. E nós vamos ficando por aqui, meus irmãos. Que o Pai te abençoe, que o Pai te guarde, te dê discernimento, abra os seus olhos espirituais e, principalmente, te dê entendimento sobre os eventos que estão por vir. Nos vemos no próximo vídeo, meus irmãos. Shalom.